Olá, canal do Cristão Questão em Ação. Neste vídeo explicarei por que considero a organização, abre aspas, Igreja Cristã Maranata, fecha aspas, uma organização montanista. Para você entender o que é uma organização montanista, é necessário que saiba primeiro o que foi o montanismo. O montanismo foi um movimento pseudo-cristão liderado por um homem chamado Montano por volta do ano 156 DC. E foi a heresia que a igreja mais teve dificuldade de enxergá-la como heresia. Quem estuda um pouco de história da igreja ou do cristianismo sabe que o montanismo foi combatido, considerado um movimento pagão no Concílio de Constantinopla em 381 DC, e desapareceu aparentemente do cenário cristão, mas ressurgiu com força total no início do século XX com o nome de pentecostalismo. Para você identificar se a organização da qual você faz parte ou frequenta é montanista ou não, você precisa conhecer quais são as características do montanismo e observar se elas estão em evidência no lugar onde você congrega. Pelo pouco que conheço, posso citar aqui duas organizações denominadas cristãs, onde as características do montanismo são bem evidentes. São elas a CCB, Congregação Cristã no Brasil, e a ICM, Igreja Cristã Maranata. Eu vou aqui citar algumas dessas características e mostrar que elas estão em evidência nas duas organizações. Mas como nunca frequentei a CCB, me concentrarei mais em mostrar essas práticas na ICM, Igreja Cristã Maranata, pois frequentei essa organização por cerca de 34 anos. Acho que tenho idoneidade para falar. Se você me perguntar o que eu tenho contra as pessoas que estão na ICM, Igreja Cristã Maranata, afirmo que nada. Mas se me perguntar o que eu tenho contra os ensinos implantados na ICM, afirmo que tudo. São claramente antibíblicos. Nenhuma doutrina ensinada lá possui base bíblica textual. Não são de Deus. Lá os problemas não são simples incoerências teológicas, como em outras denominações. Os problemas lá são as heresias. As duas coisas são semelhantes, mas distintas. É difícil discernir as diferenças entre essas duas coisas. Problemas de entendimento teológico todos nós temos. Particularmente, estou certo que eu tenho vários problemas de entendimento teológico, principalmente em relação à escatologia, mas estou aprendendo a ver as diferenças. Mas agora eu vou tratar sobre o montanismo e mostrar algumas características do montanismo em evidência na organização ICM, Igreja Cristã Maranata. Primeira característica, o desprezo às Escrituras. Montano desprezava todas as Escrituras, inclusive os escritos apostólicos, e dizia que a palavra de Deus era aquilo que ele e suas duas auxiliares, Priscila e Maximila, falavam, pois tinham o Espírito de Deus, o Espírito de profecia. Agora vou mostrar um exemplo de desprezo pelas Escrituras, registrado em uma fala do líder máximo da organização ICM. A fala tem uma legenda. Preste atenção. Nós não usamos estudo bíblico. Estudo bíblico não é o nosso ministério. O nosso ministério é revelação. Então, os movimentos, eles fazem estudo bíblico. Então eles pegam um texto e começam a esmiuçar aquele texto, repetir aquele texto, aplicar uma palavra literalmente ali naquele texto. Nós não. Nós é aquilo que vai além da letra. Bem, agora vocês estão vendo as fotos. Essas fotos são do ano de 2012. Elas mostram um homem que na época era um parlamentar israelense, de nome Michael Ben-Ari, rasgando uma Bíblia que havia recebido de presente. E por que estou mostrando estas fotos? É porque entendo
que a Bíblia é um grande presente de Deus para o mundo. E a maneira como o senhor presidente da ICM trata a Bíblia é, figuradamente falando, a mesma coisa. Lembro que certa vez, durante um seminário, ele criticou a maneira como a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, usa a Bíblia e disse o seguinte, abre aspas para o senhor Gedeu Trigueiros: a Bíblia está lá como um pano de fundo. Interessa em alguns aspectos, fecha aspas. Me parece que na organização que ele controla, a situação está do mesmo jeito, se não estiver pior. Eu só não consegui entender o que significa a palavra esmiuçançar, não sei o que ele quis dizer com isso. Eu desconheço essa palavra na nossa língua portuguesa. Se alguém conhecer, por favor, informe aqui nos comentários. Outra característica do montanismo é a ênfase na volta iminente de Cristo e no fim do mundo. Não é segredo para ninguém que esta é a principal mensagem na ICM. Outra característica é o ascetismo exagerado, ou seja, muitas proibições. É proibido aos homens usarem barba, trajarem shorts em público, as mulheres não podem usar calça comprida, os jovens não podem praticar nenhuma atividade esportiva, nem frequentarem uma praia, são impostos jejuns constantes e rigorosos, viagens de férias são combatidas, é obrigatório o comparecimento às EBDs e as inscrições no canal do YouTube da organização e por aí vai. Tudo visando a preparação para o momento final. Todas estas características estão presentes no próximo exemplo que vou mostrar. Trata-se do melhor exemplo e maior sinal de montanismo que conheço. É a chamada interpretação das línguas estranhas em evidência na ICM. Veja o exemplo. Meus servos, o momento que viveis é de definição. Eu vos tenho chamado para uma obra de poder e de graça, uma obra de operação do meu Espírito, mas em que se faz necessário a vossa posição definida, deixando de lado tudo aquilo que impede a operação do meu Espírito. Tenho falado aos vossos corações, tenho visto as vossas lutas, e as vossas dificuldades são patentes também aos meus olhos, mas eu concedo a minha graça, concedo a libertação, para que possais me servir em espírito e em verdade. Uma grande obra tenho ainda para realizar. O momento é de preparo para aquele grande evento que aguardais. Que é a volta do meu filho. Montano afirmava que quando falava dominado pelo, abre aspas, espírito, fecha aspas, era, abre aspas, o Deus Todo-Poderoso quem estava falando, fecha aspas. Ali aconteceu e acontece do mesmo jeito. Só que isso não é bíblico. Admito que ali haja um Espírito falando. Mas com base em 1 Coríntios 14, 2, não reconheço que seja o Espírito de Deus quem esteja falando. O que diz o texto? Abre aspas, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, fecha aspas. Ali a coisa está invertida. É como se Deus estivesse falando aos homens. Antibíblico. Qual dos servos de Deus não deseja ouvir a sua voz? É o anseio de todos os filhos de Deus, não somente ouvir a sua gloriosa voz, mas vivê-lo um dia. Por isso, alguns, quando se deparam com manifestações como esta, se emocionam e pensam que é mesmo Deus quem está falando, e caem de joelhos, indo às lágrimas. Eu sei porque já fiz assim muitas vezes.
mas pela Escritura fui esclarecido que aquilo é antibíblico e, portanto, deve ser rejeitado. Já perdi amigos ao expor essa verdade para eles, mas dizem que preferem continuar com a experiência. Para mim, são hereges. Lamento, mas é isto que tenho para dizer. Eu também fui um montanista. Triste. Uma outra característica do montanismo era o uso do véu. As mulheres eram obrigadas a usar o véu nas funções sagradas. Na ICM isso não foi implantado, na CCB foi. Na minha avaliação, o montanismo foi profetizado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Montano proibia casamentos e o consumo de carnes. O que o apóstolo Paulo escreveu se cumpriu literalmente no movimento liderado por Montano. Com base então em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3, podemos entender que as práticas e ensinos montanistas dos nossos dias são fruto da ação de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. São apresentados como revelações de Deus através do Espírito Santo, mas são claramente antibíblicos. Portanto, não são de Deus. Falo por mim. Passar 34 anos em uma organização, acreditando em mentiras, e pior, também difundindo essas mentiras, é terrível. Também fui um montanista, infelizmente. Não preciso dizer que me arrependo, mas fui liberto, graças a Deus. Antes assim do que nunca. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos ajude. Amém.